Eu vi meus companheiros do exército mexicano pulando de um lado para o outro para se juntar ao crime organizado. Minha história aconteceu no meu primeiro ano completo no exército mexicano. Era época de Natal e faltava muito pouco para o dia 24 de dezembro. Numa manhã de quarta-feira, como de costume, fomos nos arrumar e comer como se nada estivesse fora do normal. Até que chegou a nossa vez de sair para operações de queimar a erva feliz. Já sabem de qual estou falando? Essa foi a ordem. Sairíamos ao entardecer para a serra, onde tinham sido vistos os plantios e onde teríamos que acampar para garantir a área e queimar os plantios. No dia seguinte, no total, levaria 3 dias. Era simples, mas algo me incomodava, pois quase sempre esse tipo de operação dura até 2 meses. Buscar mais plantios e tantas coisas em pouco tempo parecia errado e me causava desconforto. O tempo era curto. É sabido que quando há muito pouco tempo em uma operação desse tipo, é porque há muito movimento naquela área. E por isso é preciso chegar rápido e voltar. Então, quando chegou a tarde, tivemos que sair com o uniforme, colete, arma e capacete. Outra viagem foi relativamente tranquila e tudo mais. Quando chegamos na metade do caminho, as rápidas nos deixaram no meio do caminho até as plantações e depois tivemos que avançar no meio do mato. Monte de pasto e lama pra caramba. Quando anoiteceu, chegamos na área e as plantações, que sem dúvida eram de erva daninha, se estendiam, cerca de 300 metros a mais do que nos disseram. Como já era noite e para não dar nenhum aviso nem sinal de que estávamos ali, tivemos que dormir. Bem ali mesmo. Montamos o mini acampamento para aguentar aquela noite, fazer as rondas e nos preparar para no dia seguinte fazer a queima. Até aquele momento tudo transcorreu sem novidades, pelo menos até aquela manhã. Porque por um caminho de terra, ao longe em uma clareira, dava para ver que estavam nos observando. Na verdade, não sabíamos se eram falcões ou os cuidadores dessas plantações, não demos muita importância. A ordem do sargento foi apressar para terminar tudo. Os recrutas mais novos eram puxados junto com a gente e tiveram que trazer gasolina e espalhar por toda uma plantação para acabar logo com isso e nos movermos até o ponto de extração para voltar ao batalhão. Já estávamos na metade do trabalho para começar a queimar a plantação e esperar e garantir que estivesse quase totalmente consumida. Sei que alguns vão se perguntar: bom, por que não simplesmente cortar ou fazer outra coisa? A verdade é que na real é mais rápido do que ficar lá. O tempo todo correndo o risco de os donos dessas plantações aparecerem, já com gente armada para atirar na gente e a gente acabar ficando por lá mesmo. Por isso é feito desse jeito. E a segunda razão seria porque, se você corta e depois vai embora, pode chegar gente para recolher as plantas antes que elas estraguem. E o que fizemos não serviria para nada. O estranho já começaria antes de colocar fogo naquela plantação. Não sei se foram os novatos ou quem foi, mas era um senhor de aproximadamente entre 40 e 50 anos. Ele já tinha subido a serra onde estávamos e ninguém percebeu ele, nem mesmo que já tinha começado o fogo. Um charuto que solta muita fumaça como um bom cubano. Apesar do lugar, o homem estava muito bem arrumado, vestido de charro, com seu charuto aceso na mão, com sapatos longos e engraxados, totalmente polidos. Nesse momento, todos nós ficamos olhando, tentando entender como diabos ele tinha chegado até nós sem fazer nenhum barulho, e também por que os novatos, que deveriam cuidar para que ninguém subisse, não perceberam o homem que já tinha subido. Pois o caminho daquela serra era longo e desértico, sem muitos lugares para se esconder. Para chegar onde estávamos, sem fazer barulho, e na verdade não existia outro caminho para chegar até nós. Simplesmente terminou de fumar seu charuto, e nós, nesse ponto, já estávamos nos aproximando para interrogá-lo e saber o que ele fazia lá em cima. Na verdade, nem chegamos a nos aproximar direito, e ele já veio com a frase: "Bom dia, cavalheiros!" Me apresento, sou o dono das plantações e o chefe desta pequena região. Todos nós ficamos paralisados ao ouvir isso, já que não sabíamos o que fazer, nem mesmo o sargento ou o tenente sabiam o que fazer. Ele nos deixou muito surpresos e continuou com suas palavras. Na verdade... Lamento se assustei vocês, mas venho com uma proposta. Vamos ver se alguém se interessa por essa oferta que estou oferecendo.
Estou procurando alguns seguranças para poder me proteger, já que os últimos que tive me traíram. Ofereço 30 mil pesos por mês para serem meus seguranças pessoais. Nesse momento percebi que, de quase 20 que éramos mais da metade, ficou animada e se interessou pela proposta daquele homem. Tudo era uma bagunça e perguntas até que o tenente apareceu. Vou falar claro para todos vocês, isso sem nenhuma ternura nem fantasias. É verdade que o cartel paga mais do que qualquer outro trabalho, mas quero que saibam disso. Se vocês forem com essa gente, nós vamos caçar vocês e vamos dar o que merecem. Se encontrarmos vocês, decidam se vão ou ficam, mas saibam que estar com eles é quase como estar conosco. Só para pensarem bem se querem entrar com eles. Infelizmente, as palavras desse tenente ficaram aquém. Dos 20 que éramos a grande maioria, ia se juntar àquele homem. Na verdade, eu quis fazer isso. Retirei a trava da arma e ainda me intriga como ele ouviu. Até hoje não sei, e lembro da frase que ele me disse. Não recomendo que faça isso, soldado. Melhor deixar como está. Aliás, eu nem tinha te notado. Nossa, você é muito bonita. Poderia ser minha assassina de aluguel e escolta? Também te pago 35 mil por mês, o que acha? Vai topar também ou não? Eu nem prestei atenção. Continuava com vontade de descarregar o pente nele. Não respondi nada para aquele homem. Minha postura e linguagem corporal deixavam bem claro para ele. Não vem mexer comigo. Eu não tenho preço. Mas o tenente me acalmou e não me deixou mais fazer a loucura que eu estava planejando fazer. Já... Esquece, caramelo. Em breve você poderá fazer isso. Por enquanto, deixa como está. No total, dos 20 que éramos, 13 foram junto com aquele homem. Soldados com quase 3 anos de serviço e novatos que mal conheciam a rotina foram embora, deixando equipamento e armas para trás. No total, só restamos 7 dos 20 que fomos para aquela serra. Terminamos o trabalho de queimar a plantação e corremos rápido para o ponto de extração. Chegamos ao anoitecer no ponto combinado. Quando as rápidas chegaram, subimos o equipamento dos companheiros e na terceira vez subimos e colocamos o equipamento dos desertores e voltamos correndo para o batalhão. Ao chegar, foi o que deveria ser informado e notificado que os companheiros tinham pulado para o lado dos escuros e, infelizmente, também notificar as famílias desses mesmos. Essa foi a primeira vez que vi pessoas que, supostamente, deveriam proteger e defender a pátria, servir, ter lealdade ao povo e ao país. Assim como ser as pessoas que impedem o mal. Às vezes, acontece que o preço deles é menor do que a gente espera e a força de vontade é mais fraca do que a de P com disfunção. P. E, na verdade, sinto que essa comparação ainda é generosa. Eu não tive outra escolha, a não ser simplesmente aceitar tudo. Como era possível que pessoas em quem eu confiava e, acima de tudo, tinha criado carinho, já tivessem se tornado contrárias? Eles se venderam ao crime por apenas 30 mil mensais. Eu, por minha parte, continuei normal, como deveria estar seguindo, leal ao que conheço, e era um soldado do exército mexicano. Na verdade, o ponto de alegria dessa história chega quando eu soube, quase um ano depois, quando já nem lembrava tanto desse acontecimento. Meus antigos, que tinham ido para o lado do crime com aquele sujeito, amanheceram para se reunir com São Pedro porque nada mais, nada menos do que simples policiais municipais, com apoio dos fuzileiros navais, deram fim aos 13. Ali mesmo, ao que parece, eles estavam em comboio para levar os lucros de algum negócio para o chefe. Quando se depararam com os policiais, atiraram nos policiais e trocaram tiros com os policiais e os fuzileiros navais. E ali ficaram. Eles ficaram todos crivados de balas. Nenhum deles sobreviveu àquele dia. Esse foi o fim deles. E se vocês ainda acham que entrar para o crime é uma boa ideia, essa é a minha história que gostaria de compartilhar. Para aqueles que pensam em entrar e acham que nunca vai acontecer nada com eles, que pensem bem antes de entrar nessa. Se você também tem uma história que queira contar, mande para mim, Cornil, no meu e-mail ou em qualquer uma das minhas redes sociais. Vou ler assim que puder. Muito obrigado por assistir ao vídeo. De verdade, isso ajuda pra caramba. Se você der like, comentar ou compartilhar, e se gostar desse tipo de conteúdo, pode se inscrever. Agradeço muito, a gente se vê na próxima.